falar sobre o pecado na vida do cristão. Está aí um grande alerta dessa doutrina maravilhosa que fala sobre como o homem deve viver na presença de Deus e como o pecado muitas vezes tenta impedir que isso aconteça, e ao final vamos dar as orientações bíblicas para como vencer, como lidar com o pecado que tão de perto nos rodeia em cada momento das nossas vidas, mas o caminho para vencermos e vivermos tudo aquilo que Deus tem planejado para você, para aquele que é um filho de Deus, um servo de Jesus Cristo. Profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Quem chegou lá, diga amém. Quem não chegou, diga espera, pastor. Todo mundo comigo? Graças a Deus. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Eu quero também dar aqui algumas definições que vão pavimentar o caminho dessa mensagem, de pessoas que fizeram da história, através dos seus feitos, dos seus escritos, das suas contribuições, algo que nós lembramos até os dias de hoje. Mas antes, uma definição na área mais teológica que diz o seguinte: pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. O pecado é aqui definido, então, em relação a Deus e a sua lei moral. Bom, quando nós pensamos na lei de Deus, nós sabemos que existem as leis morais que o próprio Deus estabeleceu, e isso vai, então, ser a base, a origem para a ética que nós temos, como temos, que vem através da revelação de Deus, que vem através da nossa herança judaica cristã ao longo dos séculos. Porém, inclui aqui não só atos individuais, como roubar, mentir ou cometer homicídio, assassinato, mas também atitudes contrárias àquilo que Deus exige de cada um dos seus filhos. Como diz o pastor Josué Pereira Félix, Deus tem um alto padrão de vida para os seus filhos. Nós não podemos ir com a onda, com a maioria, com aquilo que é, nos nossos dias, é assim mesmo, todo mundo faz, todo mundo diz, todo mundo pensa, todo mundo é assim. Será? Não deveria ser. Pelo menos não para nós, naquilo que diz respeito à vontade de Deus que está declarada nas Sagradas Escrituras. Olha que interessante, então nós podemos resumir isso dizendo que pecado é tudo aquilo que te impede de cumprir o propósito de Deus em sua vida. Não é só o que você comete como transgressão, seja moralmente falando, ou seja das leis que foi estabelecida nesse código de ética, de convivência social, mas aquilo que te impede de ser aquilo que Deus planejou para você ser. Ou seja, há um potencial criativo de Deus na vida de cada um. Mas para que isso tenha expressão, para que isso alcance os seus objetivos, seu alvo, que é tornar o mundo um lugar menos pior, ou talvez um lugar um pouco melhor, talvez o pecado vai tentar roubar isso de você, e normalmente nós precisamos estar preparados para que isso não aconteça, a fim de que cada irmão aqui, cada jovem, cada adolescente possa dar para o mundo aquilo que Deus colocou na sua vida como um dom, como qualidades, como talentos, irmãos. E nós precisamos, acima de tudo, nessa geração, termos jovens, homens, mulheres, adultos, idosos, que possam realmente se comprometer em ser aquilo que Deus quer que você seja. Que não seja seduzido, nem impedido pelo mundo de tirar todo esse potencial que Deus colocou na sua vida, e Ele quer que você realize isso para a glória dEle, para a edificação da igreja, para um mundo menos terrível, mas para a sua alegria. Que cá entre nós, a coisa que mais dá satisfação ao ser humano é justamente fazer aquilo que ele faz bem.
em todas as áreas. Como é que eu posso glorificar Deus com isso, pastor? Na sua área de atuação, na sua vida profissional, lá na escola, onde você estiver, seja aquilo que Deus quer que você seja e glorifique-o dessa maneira. Ainda nessa parte conceitual de pecado, por exemplo, no primeiro século da era cristã, Sêneca vai dizer o seguinte: somos todos perversos. E ele não era um cristão. O que um reprova no outro, ele acha em seu próprio peito. Vivemos entre perversos, sendo nós mesmos perversos. É a constatação do pecado. Ou seja, para um bom médico, ele vai dizer: olha, temos que temos um bom diagnóstico para podermos buscar a cura. E Sêneca está dando: nós somos pecadores. Mas avançando, nós vamos parar lá no século XVII, com Blaise Pascal, e ele vai dizer o seguinte: o coração humano é oco e cheio de baixeza. É por isso que nós precisamos ler a Bíblia. É por isso que nós precisamos orar todos os dias. É por isso que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. É por isso que nós precisamos estar nos comprometendo a fazer aquilo que Deus quer que façamos. Para lutar contra essa velha natureza, esse velho Adão que nós carregamos em nós mesmos. Já no século XVIII, Johann Goethe vai dizer o seguinte: não vejo falta cometida por outra pessoa que eu não pudesse ter cometido. É verdade. Nós temos a potencialidade de realizar o bem na mesma, aliás, talvez maior, na mesma potencialidade de realizar o quê? O mal. O que impede o temor a Deus? O que impede a disciplina divina? O que impede o juízo de Deus? Todas essas coisas devem ser impeditivas na sua vida de praticar e realizar o mal que traz destruição ao seu redor, a você mesmo, e ainda assim macula o nome de Deus. Avançando agora já para o século XIX, Dostoiévski vai dizer: em todo humano, naturalmente, há um demônio escondido. O apóstolo Paulo vai dizer: o bem que quero fazer, esse não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Eu não sei quais são os seus demônios, mas eu sei quem é o seu Deus. Se for o Deus da Bíblia, você terá poder para vencer esses demônios que nos assaltam, irmãos. Seja de manhã, à tarde ou à noite, eles sempre aparecem. Eles sempre vêm para nos tentar. Eles sempre vêm para nos derrubar. E aqui temos um grande desafio. O que acontece então quando um crente, um cristão peca? Quando um cristão peca, sua posição legal perante Deus não é alterada. Ela permanece inalterada. Se somos filhos, não temos como deixar de ser. Contudo, o relacionamento é abalado. Olha o que diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1. Vamos até lá. Romanos capítulo 8, versículo 1. Uma posição que temos em Deus quando andamos em espírito, ou seja, na potencialidade que Ele nos dá para sermos o que Ele quer que sejamos. Quando a gente pensa no comportamento humano, irmãos, você fica vendo as pessoas querendo ser as coisas que elas não são, que elas não podem ser. Eu não estou falando naquele aspecto de você querer melhorar, não, porque isso é bom. Eu estou falando naquele aspecto, por exemplo, lá em Nova York, tem 32 categorias de seres que você pode escolher. E está meio desatualizado. Porque tem um pessoal lá achando que é gato. É sério isso. E eles põem roupa de gato, eles fazem aquelas camas gigantes de gato no chão e comem na tigelinha. Não sei se vocês já viram um negócio desse. Não, eu não sou ser humano, eu sou gato. Eu nasci nesse corpo, mas eu sou um gato. Eu não sei se vocês já viram coisas desse tipo. Bom, é assustador. Mas olha só o que Deus está dizendo aqui. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mesmo que um crente venha a pecar, ele não perde a sua posição em Deus por causa de Cristo. Mas como eu disse,
o seu relacionamento é abalado. Ele ainda assim é perdoado, porque nós temos um Salvador que nos perdoou dos pecados passados, presentes e futuros, desde que você ande em espírito. E aí nós vamos avançar um pouquinho mais nisso aqui. Também outra coisa importante, a salvação não se baseia nos méritos humanos, mas é dádiva gratuita de Deus. Efésios 8, 2, 9, eu vou citar para os irmãos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então não depende de você a salvação, depende de Deus. A hora que você creu, Ele é poderoso para te dar a salvação, e o Senhor Jesus vai dizer que nós estamos na mão dEle, e Ele está nas mãos do Pai, e nada nem ninguém pode nos tirar. Se você continuasse lendo esse capítulo 8 de Romanos, você ia se maravilhar com a nossa posição como filhos em Deus. Agora, eu quero então avançar um assunto que realmente é o que mais nos importa. Até agora falamos na questão conceitual. Agora vamos para a prática. Nossa comunhão com Deus se interrompe e nossa vida cristã se prejudica quando pecamos. O texto que lemos é o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Primeira coisa que você deve avaliar na sua vida quando as coisas não estão indo bem é: pequei? Pequei? Estou fazendo alguma coisa que não está certo? Estou agindo de alguma maneira que está impedindo Deus de me ouvir e as bênçãos de Deus de chegar? Tem aquele extremo que tudo é pecado, não é não? Tem questões que são circunstanciais, contingências da vida, e contra essas coisas, por causa do pecado original dos nossos pais, todos nós sofremos, como diz a Bíblia, a chuva cai sobre os maus e os bons, os tufões vêm, e a desgraça pega muita gente boa no caminho também. Por quê? Porque nós alteramos tudo quando caímos no Éden. Mas a questão, tirando esse extremo, é uma autoavaliação, um autoexame daquilo que nós somos chamados a fazer todo mês na ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, quando as coisas não estão indo bem, você deve, como o rei Davi, abrir seu coração e clamar: Deus, estou fazendo algo de errado? E começa a avaliar. Porque, às vezes, no caminho, você cometeu um deslize lá e não corrigiu. E aquilo é um impeditivo, é um pecado, é uma iniquidade, algo que te impede de ser pleno no seu potencial daquilo que Deus te deu. Então, o autoexame é muito importante. Por quê? Porque quando pecamos, ainda que Deus não deixe de nos amar, Ele se desgosta com cada um de nós. E aqui é muito duro isso. Porque as nossas atitudes pecaminosas podem realmente impedir o amor de Deus fluir nas nossas vidas. E aqueles projetos e aqueles planos e planejamentos e alvos podem ficar mais longe, porque o pecado vai nos separando da fonte de todo o nosso sucesso, que é Deus. Bem, mesmo o homem pode amar alguém e ao mesmo tempo se desgostar com este alguém, como qualquer pai pode confirmar, ou qualquer esposa, ou qualquer marido aqui. Não é verdade? Irmão, às vezes eu amo meus filhos profundamente, mas às vezes me dá uma vontade de ter uma conversa mais séria. Às vezes a minha mulher é tudo para mim. E eu falo: sem você não seria nada. Mas tem dia que eu sou meio bravo com ela. E talvez é por algo que eles fizeram, ou porque algo que eu fiz, que altera o quê? A minha relação de intimidade, de amor e de profundidade naquele relacionamento. Irmãos, aí eu tenho que me avaliar e dizer: miserável homem que sou. Eu tenho que mudar de atitude, eu tenho que mudar de pensamento, eu tenho que mudar de conversa, eu tenho que fazer alguma coisa que volte a restaurar esse relacionamento amoroso com as pessoas que eu realmente amo e que são verdadeiramente importantes para mim. Sabe como é que a Bíblia chama isto? O entristecer o Espírito Santo. Talvez os seus pensamentos, as suas atitudes ou omissão
pode entristecer o Espírito Santo de Deus, e aí aquele canal fica meio interrompido, com chiado, com barulho, e você não comunica diretamente, com clareza, e nem recebe com clareza a comunicação de Deus. Quando pecamos, lhe causamos pesar, e ele se desgosta conosco. Essa que é a verdade. Já parou para pensar nisso? Você pode entristecer o coração de Deus? Pode, mas não deve. Bem, quando isso acontece, entramos no processo de disciplina. E aí, então, agora nós vamos para Hebreus, um texto maravilhoso que você deve grifar na sua Bíblia, porque isso acontece. Vamos lá, Hebreus capítulo 12, versículos de 6 a 11. Nós temos aqui o processo de disciplina de Deus. Talvez você tenha um sistema de disciplina com seus filhos. Aquele que, dependendo da atitude dele, você vai, você quer agir assim, então você vai ser privado disso. Você quer agir dessa maneira, então você também não vai ter aquilo. Entende esse processo de disciplina que nós, pais, adotamos para os nossos filhos? Deus também tem um processo de disciplina para a gente. Vamos lá? Diz assim, Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 11. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Isso aqui é uma verdade, irmãos. A gente não corrige os filhos dos outros. Nós corrigimos os nossos. Por quê? Porque são nossos. São nossa responsabilidade. Nós somos responsabilidade de quem? De Deus. Às vezes dá vontade de corrigir o filho alheio. Principalmente quando você está no supermercado e aquelas crianças fazem aquele show. Ai, meu Deus do céu. Coça a minha mão, coça a garganta. Aí eu lembro, não é seu filho. Não é meu filho. E quando você está com os parentes, às vezes dá vontade também. E quando você está na igreja, dá vontade também. Pai, ajuda esses pais a cuidar melhor dos seus filhos. Ora Deus. Avança comigo, olha só o que diz o versículo 8. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Essa palavra é dura. Bastardo é um filho não legítimo. Ele está dizendo aqui, teologicamente, todos somos criaturas. Deus tem um cuidado com as suas criaturas, mas nem todos são filhos. A posição de filho é outra. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Isso aqui é maravilhoso, irmãos, porque olha só que interessante. Quando a minha mãe me corrigiu, eu já disse isso aqui, mas é daquelas coisas clássicas que eu tenho que repetir. Quando a minha mãe me corrigia, uma vez ela disse para mim assim, dói mais em mim do que em você. Eu falei, não, você está brincando comigo. Eu não acreditei nisso. Porque no primeiro momento era o quê? Tristeza mesmo, é dor, ninguém gosta. Bem, e quando eu tive que corrigir meus filhos? Aí eu comprovei que era verdade. A gente não gosta. Por isso que muita gente não corrige, vai transferindo, vai terceirizando. Mas, irmãos, o momento que nós temos de maior intimidade com nossos filhos é quando corrigimos. Porque nesse momento assumimos a posição de responsáveis de pais. Como eu disse, a gente não corrige o filho dos outros. A gente corrige os nossos. Deus vai nos corrigir. Se Ele realmente é o nosso Pai, Ele vai nos corrigir. Mas é interessante que minha mãe, por exemplo, ela falava assim, já falei 2 vezes. A terceira, não falo mais. Aí é chinelo voando, correndo atrás. Não era assim com vocês? Agora, irmãos,
eu tenho percebido, agora que a gente tem acesso, né, ao mundo inteiro, eu tenho percebido marmanjos, gente adulta, pai de família, que estão todos preocupados com essa nova geração, eles estão indo para os canais, né, de multimídias, canal no YouTube, dizendo assim, puxa, eu apanhei tanto da minha mãe, tanto do meu pai, sabe o resultado? Sou trabalhador e não criminoso. Tem vários falando isso. Eu sou o que sou porque apanhei da minha mãe. E aí? Dou graças a Deus por isso. Por quê? Porque essa geração está percebendo, essa geração que eu estou mencionando, está percebendo que as coisas estão se perdendo, mas de uma maneira sem volta. Quando Deus nos disciplina, Ele está dizendo, eu quero que você faça parte do meu projeto, da minha santidade. Quero que você faça parte de mim, que sou Deus. E é isso que o Senhor está dizendo para nós, quando nós temos nas Sagradas Escrituras essa doutrina sobre como lidar com o pecado. E agora, 3 passos, quando, olha só, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como disse Martinho Lutero, não podemos impedir que um pássaro voe sobre a nossa cabeça. Isso não dá para impedir. A tentação virá. Ser tentado não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Mas ele disse, podemos impedir que ele faça ninho. Passar, não dá para impedir. Mas fazer ninho, dá. Por isso o pecado deve ser um acidente na vida de um filho de Deus. Ou seja, não premeditado, não desejado, não planejado. Porém, todavia, contudo, se você pecar, há pelo menos 3 passos a dar. E esses textos que eu vou ler com os irmãos devem ser marcados e decorados. Vamos lá? Vai mais para frente, vamos lá para a primeira epístola do apóstolo João. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Esse versículo é sensacional. Primeiro passo, confesse o pecado. Tem que ser reconhecido o pecado. Se você não reconhecer que está doente, não tem tratamento de cura. Olha o foguete do irmão Pedro voando por aí. Vocês ouviram o barulho, né? Aliás, quando sobe é um foguete, quando cai é um míssil, né? Eu percebi. Falei, nossa, vai destruir a casa do pessoal. O foguete que subiu. Muito bem, vamos lá. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a esperança para a gente. E comecem a reconhecer e confessar. Agora, quando os filhos fazem isso, é difícil, mas eles vêm depois de um tempo. Ah, irmãos, isso é maravilhoso. Quando eles magoam a gente, desgostam a gente, e se arrependem, vêm, e eles abraçam e falam assim, pai, me perdoe, me desculpe. É gostoso ou não é isso? É o caminho da restauração. Ali se recupera tudo. E quando é o contrário? Aí é mais duro ainda. E quando é o pai que tem que abaixar, olhar e falar, papai errou com você. Papai se excedeu, prometeu que não devia, mentiu, papai pecou. Ai, irmãos, aí quebra a gente. Porque o que o filho faz? Ele lembra. Ele lembra do quê? Que ele foi perdoado pelo pai. Aí o que ele faz? Libera perdão. Aquela mágoa que podia começar ali e deixar a pessoa traumatizada anos depois, lá na frente, foi restaurado. Irmãos, nós sabemos. O pastor Thomas mencionou aqui uma pessoa que faleceu. Quantas vezes, fazendo culto fúnebre, a gente ouve de um parente que fala assim, o pai morreu e não perdoou o filho. Está vendo essa filha que está chorando desse jeito aí? A boca miúda corre. Não perdoou o pai. É por isso que ela está chorando. Não teve tempo de conversar, de acertar. Aí, irmãos, aí é um negócio que fala, meu Deus. E agora? O que a Bíblia diz? Confesse o seu pecado. Esse é o primeiro passo. Confessar. Mas olha só, tem gente que peca no varejo e pede perdão no atacado. Senhor, perdoa as multidões dos meus pecados. Não vale. Tem que dar nome. Tem que nomear. Sinta o peso. Se é adultério, é adultério. Se é roubo, é roubo. Se é mentira, é mentira. Se é cobiça, é cobiça. Se é prostituição, se é pornografia, seja o que for, diga o nome.
Quando o filho fala, pai, quero pedir perdão, mas pelo quê? Por aquilo que o senhor sabe, mas eu sei do quê? Você quer ser sincero, verdadeiro? Há esperança. Confessar é isso. É ser honesto. É reconhecer. Ou você quer maquiar? Todo mundo faz, todo mundo é assim mesmo? Segundo, abandone o pecado de sua vida. Vamos lá para Provérbios, capítulo 28, versículo 13. E por último, nós vamos ler Efésios. Provérbios, então, 28, 13, é o outro texto que você deve marcar, é o segundo passo para restaurar a comunhão com Deus, a fim de que Ele te ouça e que Ele derrame do seu poder, da sua força sobre a sua vida. Diz assim, Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, o primeiro passo, e deixa, alcançará misericórdia. E por último, Efésios 4, 22 a 25, a terceira parte é fundamental. E cá entre nós tem pessoas que vai bem a primeira parte, a segunda nem tanto. Mas tem uns mais corajosos que fazem a primeira, a segunda e erram na terceira, que é fundamental. E eu quero que você saiba desses 3 passos, a fim de que você seja tudo aquilo que Deus quer que você seja e que Ele preparou para você ser nessa vida, na sua família, no seu trabalho, onde Ele te enviar. Efésios capítulo 4, versículos 22 a 25 diz: que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Olha que interessante. Você então tem que se despojar. Mas ele continua. E vos renoveis no espírito da vossa mente. E aí a terceira parte. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Por isso deixai a mentira. Opa, como é que se deixa a mentira? Falai a verdade. Falando a verdade. Cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. E olha só para finalizar o versículo 26 e 27, irai-vos e não pequeis. Você pode até se irar, mas não pode pecar. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, não durma sem resolver a pendência com Deus, com o cônjuge, com os filhos, com o próximo. Não deis lugar ao diabo, porque ele é o pai da mentira, ele é homicida desde o início e é ele que vai te tentar para pecar. Confessar, deixar e vos revestir do novo. Isso vai trazer vida no seu lar, isso vai trazer sucesso e uma vida bem-sucedida profissionalmente. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida com Deus, com os seus, com o mundo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar. Pai, na tua santa e bendita presença estamos para te louvar, porque há esperança para nós. Somos sim, salvos e redimidos. Temos uma posição maravilhosa, mas não podemos, ó Deus, negligenciar a nossa vida de santidade. Não podemos, ó Deus, facilitar com o pecado, porque o pecado suga as nossas forças e destrói tudo ao nosso redor, nos tirando o sono, a paz e a tranquilidade que só o Senhor pode dar através do perdão, da restauração. E eu rogo que um novo homem possa surgir a cada pecado confessado, a fim de que possamos, ó Deus, substituir um defeito por uma qualidade, a fim, ó Deus, de traçar, nesse caminhar traçado pelo Senhor, vivemos plenamente, que o pecado não nos impeça de ser tudo aquilo que o Senhor quer que sejamos. É o que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.